banco. Então vamos diminuir para os 10 principais, vai. Commonwealth, Zed, NAB, enfim. E aí vamos supor que você quer comprar uma casa, que é exatamente isso, e aí você quer saber cada oferta de cada banco e ver se você, principalmente, se encaixa na policy, nas regras daquele banco. Você sabe que cada banco tem aquele conjuntinho de regras, né? Sim, eles não liberam dinheiro para qualquer pessoa. Exato. Na real, é aquele padrão. Olha, se é isso aqui, eu te empresto. Se não é, tá fora do policy. Não é que você é ruim, não é que ninguém vai te emprestar, é só que para aquele banco específico não se encaixa, vamos dizer assim. E aí, então vamos supor que você quer pegar algumas ofertas. Você vai ter que ir fisicamente em cada um dos bancos, conversar com... Eu, pessoa física. Você, pessoa física. Você vai ter que ir caminhando para o banco, porque mesmo com a pandemia não tem reunião de financiamento bancário online. Sim, sim. Então você vai perder o principal, que é tempo. Além de que cada sem banco... conhecimento nenhum. Sem conhecimento nenhum, vai te falar ali, pode ser que alguém te dê uma notícia muito ruim que te desanime. Porque, às vezes, o próprio cara que tá ali no banco não entende das regras dos outros bancos. Então, o que é o Mortgage Broker? Eu tenho acesso a todos os bancos. Então, a ideia é que eu converse contigo, entenda o que você está buscando, entenda quem você é. Você trabalha casual ou você trabalha part-time? Você tem negócio? Há quanto tempo você tem negócio? É solteiro, casado? É solteiro, casado, tem filho, tem dívida, né? Com base naquilo ali, a gente encaixa no banco que melhor se enquadra para dar certo. E o mais legal, Daniel, é um serviço grátis. Quem nos paga são os bancos. Um mês depois que você recebe sua casa e todos os bancos nos pagam o mesmo valor. Eles te pagam uma comissão, assim? Eles me pagam uma comissão. Entendi. Salve, galera, sejam bem-vindos a mais um Equalizando, podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje eu vou bater um papo com um cara que ele ajuda as pessoas a realizarem o sonho delas de comprarem um imóvel aqui na Austrália. Ele que é cearense, torcedor do Fortaleza, mortgage broker e fundador. Você foi fundador do GV aqui na Austrália? Eu não fui fundador. O Thiago, que foi quem encabeçou tudo aquilo ali, eu estava ali do lado dele ajudando, né? Mas a ideia, a concepção... De geração de valor. Tudo da embaixada foi o Thiago que encabeçou. Que da hora. E se é um assunto que interessa a vocês, eu peço que já se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, compartilhem com os amigos. E para bater esse papo aqui comigo, Alvi Oliveira. Mano, obrigado por ter vindo, velho. Imagina, querido. Obrigado pelo presente. Eu tomo café todo dia, cara, eu vou usar de verdade. Boa, tem que usar. Cappuccino sem açúcar. Perfeito. Ninguém toma açúcar aqui, né? Acho que isso é uma coisa que o pessoal não sabe, né? Então, mas eu tomava, né? É que eu fui diminuindo. Quando eu cheguei, eu pedi um café com 4 sugars. 4 sugars, o pessoal não... Eu fui em Bondi. E o cara falou pra mim, falei, não. Tá doido? Ele falou, não vou pôr 4 sugars aqui. Ele falou assim? Falou. Não vou pra 4 sugars. Eu, como não? Não vou. E aí eu, tá bom, vai me dar do jeito que você quiser. E foi o pior café que eu tomei na vida. E hoje eu tomo também sem açúcar. Mas acostuma, nada. né? Acostuma, claro. Mas você toma... Eu tomo um flat white. Você toma flat white? Porque long black, que é o café preto, sem açúcar, eu acho que não dá. Dá? O que é isso? Imagina. Dá. É mesmo? Tem que acostumar. É que o cappuccino ele tem um... Você tem que sair do cappuccino porque tem um chocolatinho Tem ali. um chocolate, um pozinho, né, de chocolate em cima. Eu vou tentar, mas pô, eu gosto também de chocolate quente, moca, esses mais doces assim, que eu geralmente peço. E aí, como é que você tá? Tô bem, cara. Tá bem? Você voltou do Brasil agora? Voltei tem um mês. E aí, como é que foi lá? Foi bom. Depois desse tempo todo sem a gente poder visitar, todo mundo preso aqui na Austrália, é bom dar um pulinho lá e rever a família, rever todo mundo. Saudade. Cara, o Brasil, a parte boa é muito boa, a parte ruim é muito ruim. A gente já tem que... São os extremos, né? São os extremos ali. Mas graças a Deus, rever a família, tá todo mundo junto. Sim. A gente viajou, pegamos resorts na praia. Que da hora. Então, eu tenho um filhinho de 2 anos que ninguém conhecia. Então, aí ele conheceram. Apresentou a família inteira. Apresentou a família inteira. Foi que legal. Mas você mora lá onde o pessoal passa as férias, né? Eu moro onde as pessoas passam as férias. Vocês passam férias aonde lá? Cara, se você pegar as praias do Nordeste, tem muitas praias legais pra gente passar férias, né? Que a gente pensa em Fortaleza é a capital, mas tem Jericoacoara, tem Canoa Quebrada, né? Vários lugares. Praia das Fontes, tem uma série tem o Beach Park, que tem aquele complexo de parque aquático e tal. Então tem muita coisa pra fazer, tem muita coisa que dá pra curtir. Que bacana. Eu ia pedir pra você se apresentar pro pessoal que não te conhece, quanto tempo você tá aqui,
que você faz aqui, o que você fazia no Brasil, por que você veio. Conta um pouquinho da sua história pro pessoal, por favor. Tá, vamos lá. E uma coisa também que eu queria saber, de onde veio o seu nome? O meu nome é Álvaro? Ah, é Álvaro? É, meu nome é Álvaro. Ah, Pois é. Eu tava achando que era Alve. Pois é. Não, seu nome é Álvaro. É, mas eu conto a história, não tem problema. Não, beleza, então, fechou. Não tem problema. Meu nome é Álvaro. Cara, eu sou cearense, né? Na verdade, eu saí de Fortaleza em 2005 e fui morar nos Estados Unidos. Morei 10 anos lá. Perfeito. E aí depois a gente resolveu não voltar para o Brasil e buscar outro projeto, né? O projeto do visto nos Estados Unidos acabou não funcionando como a gente queria. Você e sua esposa. Eu e minha esposa, eu já saí junto. Eu tô com minha esposa, Daniel, desde os 3 anos de idade. Mentira. Foi, desde os 3 anos Que história de amor. A gente se conheceu num Halloween, numa festinha de Halloween. Uma matinê, alguma coisa numa assim? Numa matinê do curso de inglês. Mano, sério? É. E aí a gente, com 22 anos, foi embora. E aí, decidindo para onde ir nos locais, né? E a gente acabou optando pela Austrália. Por quê? No Brasil, eu tinha o meu próprio negócio, né? Mas eu também ensinava. Eu sempre gostei muito de ser professor, né? E saí muito cedo. Então, eu não tenho assim uma vivência adulta, profissional lá no Brasil. Mas nos Estados Unidos, eu acabei me tornando mortgage broker, né? Que é quem facilita o financiamento entre o cliente e os bancos. É o meio de campo, né? É o meio de campo. E eu precisava, e a ideia era buscar um país que a profissão existisse, porque não é uma profissão que existe em todos os lugares do mundo, né? E potencialmente ter alguma oportunidade nessa área. Então, vendo as opções ali em Nova Zelândia, Canadá, Irlanda e Austrália, a gente acabou optando pela Austrália em 2006. A gente chegou... Perdão, 2016. 2016, vocês chegaram aqui? A gente chegou aqui, exatamente. Cheguei em 2016 também. Chegou no iniciozinho? Abril. Pô, eu também, cara. Abril. Cheguei em abril de 2016. Dia 9. Eu cheguei 2 semaninhas depois, eu tava aí. Que da hora. Mas lá no Brasil, o seu negócio era do quê? Tinha a gente vendia... Não, nada a ver. Vendia roupa feminina. Ter o próprio negócio tem suas similaridades, porque não é só a parte técnica. Gestão, né? Você tem a gestão, né? Sim. Tu tem todo o cash flow, gestão de equipe, enfim, à medida que você vai crescendo. Mas não tinha nada a ver com essa parte de análise, né? De crédito e tudo mais. Mas aí, você é formado em quê? Ou você se formou... Então, eu quase me formei em engenharia. Ah, é? Não me formei, fui para os Estados Unidos e acabei pegando os requisitos, né, a formação de mortgage broking aqui na Austrália, porque era uma exigência do visto. Senão, não sei nem se isso teria acabado acontecendo, né? Mas e como surgiu essa paixão assim do mortgage broker? Ou, sei lá, você arrumou um trampo e foi... Cara, é como eu disse, a minha veia, o que eu amo mesmo é ensinar. Né? E eu encontrei na profissão a função de ensinar, né? Entendi. Que era um assunto que você gostava. Que é um assunto que eu gosto, que vem com muita facilidade, que eu gosto de estudar, né? Eu fiz lá nos Estados Unidos, eu fiz o curso do Pai Rico, Pai Pobre, então é uma coisa que eu sempre me interessei, né? Nesse mercado imobiliário. Do Kiyosaki. E aí, do Kiyosaki, exato. E aí, se você pensar, o nosso trabalho, o financiamento propriamente dito, é o fim, é o final. Mas ele começa muitas vezes 3 anos antes, 2 anos antes, num bate-papo com o nosso cliente, dizendo, olha, o que você precisa fazer, o que é possível. Entendi. Né, o que a Austrália analisa, né? Perfeito. E aí, então essa parte de ensinar a jornada é algo que eu sou apaixonado, cara. Que bacana. Que é o conteúdo também que você compartilha no seu Instagram. Que é o conteúdo que a gente tem, na verdade, em todas as plataformas, né? Começou no Facebook, na verdade. E aí até o Lindomar do Oi Austrália, não sei se você já ouviu falar. Que me já ouviu falar, sim. Você tem que estar no Instagram e tal. Aí a gente abriu o Instagram do Investindo na Austrália. E tem YouTube também, tem até LinkedIn hoje em dia. Tem todas as plataformas a gente está lá. E aqui você se especializou mais nessa área, então. Lá nos Estados Unidos... Não, sempre. O mortgage broking é exclusivamente a parte de financiamentos imobiliários. Sim. Né? É claro, além do dinheiro, você tem que encontrar a casa e tudo. Então, às vezes eu dou alguma dica ou conecto com outros profissionais que a gente acaba conhecendo ao longo dos anos. Mas o nosso trabalho hoje, de repente daqui a um tempo possa ser diferente, mas hoje é a parte de financiamentos. Então, se eu quero comprar uma casa,
Eu vou procurar alguém que me ajude com empréstimo. Correto, que sou eu. E qual que é a diferença de eu tentar fazer isso por conta ou Boa. contratar o seu serviço? Boa. Bom, vamos lá. O que acontece? Nós vamos considerar que a gente tem, sei lá, 28 a 30 e poucos bancos aqui na Austrália. Tá. Mas é muito banco, então vamos diminuir para os 10 principais, que todo mundo conhece. Commonwealth, NZ, NAB, enfim. E aí vamos supor que você quer comprar uma casa, que é exatamente isso, e aí você quer saber cada oferta de cada banco e ver se você, principalmente, se encaixa na policy, nas regras daquele banco. Você sabe que cada banco tem aquele conjuntinho de regras, né? Sim, eles não liberam dinheiro para qualquer pessoa. Exato. Na real é ali, é aquele padrão. Olha, se é isso aqui, eu te empresto. Se não é, tá fora do policy. Não é que você é ruim, não é que ninguém vai te emprestar, é só que para aquele banco específico não se encaixa, vamos dizer assim. E aí, então vamos supor que você quer pegar algumas ofertas. Você vai ter que ir fisicamente em cada um dos bancos, conversar com... Eu, pessoa física. Você, pessoa física. Você vai ter que ir caminhando para o banco, porque mesmo com a pandemia não tem reunião de financiamento bancário online. Sim, sim. Então você vai perder o principal, que é tempo, né? Além de que cada banco... Sem conhecimento nenhum, vai te falar ali, pode ser que alguém te dê uma notícia muito ruim que te desanime. Porque, às vezes, o próprio cara que está ali no banco não entende das regras dos outros bancos. Perfeito. Né? Então, o que é o mortgage broker? Eu tenho acesso a todos os bancos. Então, a ideia é que eu converse contigo, entenda o que você está buscando, entenda quem você é. Você trabalha casual ou você trabalha part-time? Você tem negócio? Há quanto tempo você tem negócio? É solteiro, casado? É solteiro, casado, tem filho, tem dívida, né? Com base naquilo ali, a gente encaixa no banco que melhor se enquadra para dar certo. Entendi. Né? E o mais legal, Daniel, é um serviço grátis. Quem nos paga são os bancos. Um mês depois que você recebe sua casa e todos os bancos nos pagam o mesmo valor. Eles te pagam uma comissão, assim? Eles me pagam uma comissão. Entendi. Então o cliente ele não desembolsa nada. Nunca. O cliente não desembolsa nada para fazer reunião comigo, ele não desembolsa nada durante todo o processo, ele não desembolsa nada nunca. Né? Entendi. Isso é uma coisa que a gente também gosta de falar sempre, Perfeito. Porque o pessoal tem medo, né? Por quanto vai custar isso tudo e tal. Sim, acho que a reunião já vai sair cara. Exatamente. Eu recebo mensagem o tempo todo, quanto custa uma reunião e tal. Eu digo, cara, não custa nada. Você vai lá no site, você marca, preenche lá um formuláriozinho só para eu entender onde você tá, né? Por exemplo, não, tô no visto de estudante. Cara, talvez esteja um pouco cedo pra gente conversar, mas, saiu a residência, eu acho que já começa ali o projeto, o planejamento. Entendi, que da hora. Antes da gente seguir no assunto, você não explicou do Alve, eu esqueci do... do Alve, boa. Aí o que acontece? Quando eu morava nos Estados Unidos, toda vida que eu dizia meu nome, a resposta... como é seu nome? O Álvaro. E a resposta era sempre, can you spell it? Né? Você soletra aí pra mim. Soletra. E aí eu cansei de ser chamado de can you spell it? E aí, quando eu cheguei aqui, eu digo, bom, eu tenho uma chance de me inserir aqui no mercado do jeito que eu quiser. Com a sonoridade que eu quiser. Entendi. E Álvaro, os R's, né, são mais difíceis para a língua inglesa. Né? Então eu pensei, será que eu ponho Guto, que é meu sobrenome, meu apelido na família e tal? E aí alguém falou assim, não, põe Alvo, que na Austrália seria o Alvo, né? Você vê o Scomo, o Albo, né? Seria o Alvo. Perfeito. Eu digo, puta, mas Alvo fica meio feio, né? Aí eu falei, mas se eu botar Alve, talvez fique mais legal. Friendly. Mais friendly. E aí já entrei como Alve. Aí ficou. Tanto que depende, se a pessoa me conheceu entre abril e junho, ela me conheceu Álvaro. Mas se a pessoa me conheceu depois de junho de 2016... Mudou o nome. É Alve. E é engraçado. Até minha esposa hoje me chama de Alve. É engraçado. Que da hora. E a história do GV aqui também, isso foi importante para você, porque, de certa forma, isso te apresentou pessoas, né, que hoje fazem parte do seu negócio. A Embaixada GV, ela foi... Na verdade, ela não foi nem o primeiro projeto. Ela foi já uma consequência. Entendi. Né? Porque você seguiu o Flávio Augusto, gostava do conteúdo dele? Sim. Há bastante tempo. O que acontece é assim. Um dos valores, tanto meus como da Capta e tal, é tentar impactar esse senso de comunidade. Né? Perfeito. Tanto a comunidade brasileira como os brasileiros, tentar meio que criar um grupo de brasileiros
que querem se Pra ajudar. se fortalecer, Cara, se ajudar, né? A gente é um imigrante muito bom, muito qualificado. Né? A gente pensa, o brasileiro chega aqui achando que não, mas, cara, pratica teu inglês que você vai ver como você voa. Vai longe. Nesse país. Então, logo que eu cheguei, eu me conectei com o Malci, que na época era presidente do Braca. Tá. E eu conversando com o Malci e tudo, e o Malci falou, pô, Alves, eu queria, o Braca ele trabalha muito nas festas e tudo mais, eu queria criar um braço do Braca que fosse o Braca Business, exatamente para tentar conectar os empresários Que da hora. brasileiros aqui da Austrália e tal. Você topa? Eu falei, pô, Malci, acho legal, vamos que tô dentro. E logo no início, ali em 2017, eu já comecei a me envolver com o Braca nessa parte de business, né? Perfeito. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi reuniões de networking estruturadas. Tá. Porque o que começa... Como o networking não é tão comum, a estruturação, pelo menos lá no Brasil, né? E aqui Sim. é demais. Não sei se você já foi em networking propriamente dito estruturado. Tem um horário certinho, os tópicos e tal. Então a gente começou a criar umas reuniões estruturadas que era o Braca Business, né? Networking Meeting e tal. Que legal. E a gente fazia até lá no Brasa de Darling Harbour, né? Uhum. E aí, pô, fizemos acho que 3 ou 4 reuniões, foi super legal e tal, legal. mas acabou o meu período com o Braca. Né? Tá, entendi. E aí eu saí do Braca, entrou uma outra gestão, uma outra pessoa para ser o Braca Business, e é muito importante ter essa rotatividade para não, né? Enfim, é importante ter Sim. várias cabeças pensantes, né? Vai renovando. Para ir renovando. E aí, quando eu saí, eu entrei em contato. Aliás, durante o Braca, eu conheci o Thiago, né, Carrascosa, que eu conheci através de um evento sobre propriedades que eu fiz para a comunidade brasileira. Uhum. Você já fazia uns workshops aqui? Eu conheci o Thiago no primeiro ou no segundo, na real, o workshop que a gente fez para a comunidade. Tá. E o Thiago tinha chegado lá porque ele tinha ido num anterior de outra pessoa que tinha falado que precisava de pelo menos 100 mil para comprar um imóvel. O Thiago falou, enquanto você não tiver 100 mil, nem vem falar comigo. E não é bem assim. Entendi. Né? Até o Thiago brinca, né? Olha, dá para comprar com menos da metade disso aí. Uhum. E aí conheci o Thiago e tudo, e a gente começou a trocar ideia, viu que tinha uma sinergia. Sim. E eu falei, pô, Thiago, vem me ajudar no Braca Business. E quando eu acabei saindo, naturalmente, a gente falou, e agora? Será que a gente volta a se encontrar? Será que a gente cria alguma coisa né, para a comunidade do nosso jeito, né, sem fins lucrativos, tentar de fato conectar pessoas e tudo mais. Uhum. E aí foi quando a gente fez uns 2 eventos sem ter nome, ou tinha e eu não lembro, na real. E aí o Thiago falou, cara, porra, Embaixada GV. Aí já encabeçou, já entrou em contato com o pessoal lá de São Paulo. Então ele que fundou entendi. Pensou em tudo da Embaixada. Eu tava ali mais como braço direito dele, para fazer as coisas funcionarem. Então a gente ficou muito amigo e o Thiago trabalha comigo até hoje. Mas sim, a gente acabou conhecendo muita gente. Conheci você, eu acho, lá na Embaixada. Sim, eu conheci vocês lá. Foi muito bacana. Que legal. Tá, então vamos voltar. Você falou do broker, o papel do broker. Isso. Então, vamos supor que eu quero comprar uma casa. Bora. Qual que é o procedimento para uma pessoa que não sabe de nada? Tipo, onde é que eu vou comprar? Uhum. Aliás, porque tem que ter um motivo, né? Às vezes é para morar, às vezes é para investir. Isso. Então, qual que seria o processo todo? O que você indica? Tá, eu tenho muita consciência que o que eu faço é meio boring. Então eu peço até desculpa para os ouvintes. Então eu vou tentar falar da forma mais legal possível, tá. Né, do passo a passo. Como se fosse o cliente. Eu acho, na real, que é importante você ter alguma ideia do que você quer. Tá. Você não precisa ter a ideia final. Entendeu? Porque a informação ela é muito solta por aí, né? Vai como investimento que vale mais a pena. Só que tem uma série de outras coisas de moradia que ninguém conta. Então, mas é importante a gente entender mais ou menos o que você quer. Tá. Né? Você quer em Sydney? Não é que Sydney precisa de muito dinheiro, mas precisa de mais dinheiro do que na Tasmânia. Sim. Né? Então, qual é o teu plano? Né? E é por isso que eu falo que, às vezes, o pessoal tá no Brasil, entra em contato comigo, eu digo, cara, não vale a pena, chega, conhece a Austrália, pega a residência e vamos começar. Porque daqui para você pegar de fato a residência, você já vai ter uma ideia mais concreta do que é
Sydney, ou do que é Brisbane, ou do que é onde quer que seja que você quer morar. Perfeito. Até porque a Capital é nacional, né? A gente atende a Austrália inteira. Sim, sim. Você pega, por exemplo, você que chegou em 2016 igual a mim, eu acho que a gente chegou, olhou e disse, puta, eu não conheço nada aqui. Total, e hoje perdido. você já sabe exatamente o que é o quê. Eu acho que a primeira coisa que é muito importante é você ter uma ideia. Isso, inclusive, eu pergunto, eu digo, tá, qual é o plano? Né? Ah, não, Alves, eu quero uma casa para eu morar, é meu sonho, é o que eu quero. Tá. Não, Alves, onde eu moro é Bondi, por exemplo. Eu não tenho condições de comprar um imóvel, eu não quero sair de Bondi, caro, né? sob hipótese nenhuma. Vamos ver o que a gente faz, vamos comprar como investimento. Então é importante a gente entender para onde você quer. Perfeito. A segunda coisa que eu sempre falo, o banco ele vai analisar 3 pilares. O processo de compra ele vai sempre envolver 3 pilares. Tá? E a gente fala muito de primeiro comprador, Daniel, mas é importante deixar claro que a gente atende primeiro imóvel, segundo, terceiro. A gente está um cliente agora indo para o 5º imóvel. Né? Que legal. E todas as vezes, os mesmos 3 pilares vão ser analisados. Todas as vezes. É o crédito? Não. Pois é. É a primeira coisa que a pessoa acha, que é o credit score. Né? O credit score, aquele número, ele é mais um fator que te desqualifica do que te propriamente qualifica. Vamos dizer assim. Ele é só uma base. Hoje em dia, tem uma coisa até nova que se chama o Comprehensive Credit Score, né? Que não é nem um número que importa para mim. O que importa é que esse report que sai, ele vai dizer todas as dívidas que tu tem. Entendi. E tem coisa que tu esqueceu que tem. Essa é a real, né? Às vezes você comprou um Apple Watch parcelado? 3 anos atrás parcelado com 0 juros, né? Que a Apple deixa. Pagou o Apple Watch e na tua cabeça aquilo ali acabou. Né? Só que o crédito fica aberto, né? E aquele crédito aberto, ele te prejudica um pouquinho, porque é uma dívida potencial que você tem. Tá? Entendi. E aí ele vai estar nesse credit report. Então o que importa para mim, não necessariamente aquele número, mas sim o que você tem de fato. Entendi. E claro, se você atrasou, se você não pagou, aí o número vai prejudicar consideravelmente, entendeu? Entendi. Mas eu sempre falo, eu prefiro muito mais uma pessoa que nunca pegou nenhum cartão de crédito aqui na Austrália do que alguém que pegou vários. Eita, vou cancelar o meu já. Não precisa cancelar. Mas se você nunca teve, você não tem como atrasar. Você não tem. Sim, sim. Né? Então, mas sempre, os pilares são capacidade de endividamento. Tá. Então, o que é analisado nisso? Quanto você ganha, Perfeito. quanto você gasta e dívidas existentes. Tá. Então, quanto você ganha, aí a gente abre. Você é um funcionário permanente, você é dono da própria empresa, enfim, tem vários fatores nisso aqui. Quanto você gasta? Você tem filho, você não tem filho, né? Você é casado, você não é? Isso tudo vai mudar o teu custo de vida. Sim. Né? E tuas dívidas existentes. Então, você tem carro financiado, você tem personal loan, você tem cartões de crédito, enfim, qualquer dívida potencial. Sim. Né? Pagamento de energia não é uma dívida. Tá aqui no custo, né? Sim. Então, borrowing capacity é sempre o primeiro fator. Então, nessa reunião, eu falo para o cliente, olha, a tua borrowing capacity, a tua capacidade de endividamento é tanto, né? Tá, você calcula isso? Eu calculo isso. Na Perfeito. primeira reunião. Porque para mim é importante ele entender, quebrar algumas barreiras que ele acha que talvez não tenha possibilidade. Tá. E o pessoal pensa que o maior problema é a capacidade de endividamento. Mas, por exemplo, um casal ganhando cada um 70 mil, né, até 65, sem filhos, já pode se endividar 1 milhão. Né? Então, são coisinhas que... Entendi. Agora, não é só o endividamento. Perfeito. Você tem que ter o depósito. Né? Aí, a segunda coisa, é o que a gente chama de funding position. Né? Quanto que vai ser o teu desembolso? E aí, tem que envolver tudo. Né? Tá. Quanto que você vai dar de depósito? É 5%? É 10%? Né? Como que a gente vai trabalhar em cima disso? Que custos a mais vão estar sendo envolvidos naquele produto específico? Tem benefício do governo? Não tem benefício do governo? Né? Vai ter imposto? Não vai ter imposto? Vai ter um seguro de financiamento? Não vai ter? Tem advogado? Então, eu analiso tudo isso e dou um número específico para ele. Olha, tá aqui. Para você comprar esse imóvel de 650 mil, você tem que juntar, somando tudo, sem surpresas, 60 mil. Tá. Ah, pô, Talvi, não tenho.
Maravilha, tá aí tua tarefa de casa. Você precisa de 60 mil. Corta os gastos, trabalha junta mais, teu se dinheiro. vira. E é importante porque esse número, às vezes, é fundamental para a pessoa criar aquela garra de querer juntar. Sim, coloca como objetivo, né? Uma meta. Você pensa, pô, 650 mil dólares é uma coisa muito grande. 60 mil, dá para juntar. Né? E às vezes, fazer um esforço. Às vezes traz dinheiro do Brasil, vende alguma coisa lá, enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer. Então a segunda coisa é essa. E a terceira coisa é o imóvel em si, né? O que você está procurando? É um apartamento, é uma casa, onde é? Para a gente poder fazer essas análises, porque obviamente para um imóvel de 650 mil precisa de um valor, 500 mil precisa de outro, 1 milhão precisa de outro, Perfeito. 3 milhões precisa de outro, né? Tudo isso são casos diferentes. Essa parte do imóvel, você não faz parte do seu trabalho, certo? Você dá o pitaco nisso porque... Cara, dentro do limite do meu conhecimento, eu dou minha opinião. Porque tem gente que trabalha com isso. Isso. Tanto que a Renata e o Bruno estavam aqui, a gente estava falando... Exatamente. Que é uma outra... Que aí é o trabalho, inclusive, da Renata e do Bruno. Né? Que o trabalho deles é encontrar o imóvel ideal para vocês. Tá. Entendeu? Mas eu dou, por exemplo, a gente, nos últimos 3 anos, a gente atendeu já mais de 300 famílias, né? Na Austrália inteira. Então tem New South Wales, Queensland, South Australia. O único estado que a gente ainda não tocou foi o Northern Territory. E o resto, a gente está presente. Que legal. Então, se for numa área que a gente tem atendido, eu consigo dar minha opinião no sentido de dizer assim, olha, a gente teve bastante cliente que comprou ali, a gente não teve, os que compraram estão satisfeitos ou não. Entendi. Entendeu? Mas não é o nosso objetivo dizer assim, olha, é aqui que você tem que procurar. Porque, cara, isso é muito pessoal, entendeu? Sim. E é uma decisão muito difícil, né? Eu demoro 2 horas para escolher um filme Netflix, imagina uma casa. Uma casa que você vai ter que investir uma grana absurda, né? Mas assim, sim. Mas às vezes a gente pensa, e inclusive eu demorei muito tempo para tomar a decisão de comprar minha casa, porque a gente fica achando que comprou é igual casamento, né? Não pode se separar, não pode vender. Não pode... E não é, cara. A casa é sua, você pode fazer o que você quiser. Você pode alugar, né? Você pode vender, você pode... Enfim, tem uma série de coisas que podem ser feitas depois daquela compra. Então é a primeira compra. Não quer dizer que é a única compra. Então tem coisas aí que dá pra fazer. Sim. E aí vamos supor que eu escolhi a casa, fui até você, e aí você viu o meu perfil, viu quando eu precisava, tinha tudo certinho, e eu tentei, você tentou, né, um empréstimo no banco, toda a documentação e tudo mais. Essa questão do extrato bancário, ela é relevante? Eles analisam o extrato do último ano, por exemplo? Legal. Cada banco tem uma regra. Tá. Então vai ter banco que vai linha por linha, literalmente vendo quantos cafés você compra. É mesmo? E tem banco que não. Entendeu? Obviamente eu sempre tento ver se tem ali uma paridade de juros nos bancos que não são tão chatos assim do que dos que são. Entendeu? Porque às vezes os juros é maior, né? Cada banco tem uma oferta, isso muda o tempo todo. Né? Entendi. Então eu sempre falo para o cliente, olha, tem esse banco aqui, ele está te oferecendo, sei lá, 0,1% ao ano a menos, mas ele é um banco que vai no detalhe. Né? E tem esse outro aqui, que é um pouquinhozinho mais caro, mas vai ser um processo mais tranquilo. Sim. Como quem me paga são os bancos e todos eles me pagam igual, de verdade, para mim, é indiferente. Sim. Mas é importante, a gente tenta educar o cliente no sentido da experiência que ele vai ter com esse banco e da experiência que ele vai ter com esse outro banco. Entendeu? Porque, cara, é um processo chato, né? E é longo, né? Os empréstimos eles são de 30 anos. O contrato é de 30 anos. O contrato é de 30 anos, mas perfeito. Você pode quitar antes. Qualquer valor que você pagar mais é sem juros, enfim. Dá para você trabalhar essa quitação no período que você quiser. Perfeito. E aí, vamos supor que foi negado. Certo. Qual que é a solução? Por exemplo, cara, eu nunca comprei uma casa. Eu não sei como é que funciona tal. E nunca fiz um empréstimo grande assim. Sim. O risco é alto de ser negado? Então, esse na real é o nosso trabalho. No sentido, obviamente não é o nosso trabalho aprovar, né? Mas o que acontece? Orientar o cliente. A ideia é que se
aquele teu perfil não vai passar, a gente não manda pro banco, porque não tem porquê, não justifica, não é uma tentar. Entende? Tem uma série de filtros que podem ser feitos antes para saber se vai passar ou se não vai passar. Entendeu? Quando que é negado? Às vezes é negado quando o cliente legitimamente não sabe que tem alguma determinada dívida, alguma coisa que não me disse. Tá. Entendeu? O que aconteceu, por exemplo, eu tive um cliente, cara, que ele, 15 anos na Austrália, e pegou a cidadania e tudo mais, entramos em contato, mandamos para o banco, e ele não sabia que 5 anos atrás, quando ele ainda era estudante, teve uma conta da Vodafone que um amigo dele usou, que ele, sabe quando você chega a ter um amigo do Brasil e você fala, não, cara, Sim. pega aqui uma conta do meu celular e tal. E o cara atrasou, só que estava no nome dele, então tinha uma dívida enorme no nome da Vodafone, no nome dele, na Vodafone. Sim. E aquilo ali impactou a compra dele. Mas ninguém sabia, a gente não sabia, nem ele sabia. Né? Então aí nesse caso é legado. Tem jeito? Depende, vai ter banco que pode ser que considere, dependendo do valor dessa dívida, entendeu? Sim, sim. Mas a ideia é que a gente tente analisar ali antes, né, se vai ser negado ou não, antes de enviar. Entendi. E aí já orientar o cliente. E já orientar o cliente, exatamente. Porque tem impacto para o cliente se é negado? Aparece lá que que foi analisado, né? O banco ele vai naquele Comprehensive Credit Report vai ter lá uma checagem do banco. Entendi. Então, como eu sempre falo, uma coisa é você ter 3 checagens no mês, outra coisa é você ter uma checagem a cada 6 meses ou a cada ano, não tem nada. Entendi. Né? O maior impacto de verdade é a frustração. Porque cara... Cria toda a expectativa, né? Pensa o seguinte, pensa que você veio para a Austrália, você se mudou do Brasil. A história é sempre... A jornada do imigrante, e isso é uma coisa que a Capta se especializa muito bem. Porque não é só o brasileiro, é o imigrante. Tá? É o British, é o pessoal latino da Argentina, Colômbia, todo mundo, tá? Sim, sim. A gente sai do nosso país, a gente chega aqui na Austrália, que é um mundo novo, né? Sim. Dependendo da cidade que você chega, você fala, imagina, nunca vou comprar um imóvel na minha vida aqui nesse país. Então você faz toda a tua jornada, você vê que não é bem assim, você pega a tua residência, e aí finalmente... Começa a mudar um pouco de ideia. Né? Aí finalmente você fala, não, tá na hora. Vamos lá. Então, na tua cabeça, cara, tu já tá no teu novo projeto de vida e tudo mais. Teve ônus financeiro? Não teve, porque não teve nenhum custo comigo, não tem nenhum problema. Sim. Mas não deu certo. Então, aquilo ali foi uma... Entende? Por uma coisa, por uma bobeira, às vezes, lá atrás, né? Uhum. Então, o maior impacto que eu acho é a frustração. É o mais chato, na real. Não, total. Mas precisa ser residente para comprar uma casa aqui? Não. Tá. Não. Porém... quando você não é residente, você não tem acesso a qualquer tipo de benefício do governo, primeiro de tudo. Tá. Segundo, que você, além dos impostos normais que todos têm que pagar, você tem que pagar um imposto a mais como estrangeiro. É mesmo? Então entenda, qualquer pessoa que não tem PR, tem uma exceção que já eu falo, mas qualquer pessoa que não tem PR, ou seja, visto de trabalho... graduate, qualquer, né? Não tem pior, necessariamente vai ter que pagar esse imposto. E esse imposto, cara, custa, dependendo do estado, 7% a 8% do valor do imóvel. A gente tá falando, sei lá, de 40 mil, 50 mil, entendeu? A mais, só de imposto, de fato, jogado fora. Então, pode. Vale a pena? Cara, a gente tem que fazer essa matemática para ver se de fato vale a pena. Né? Sim. Eu sou muito sincero com os meus clientes, porque de vez em quando a gente pega um que fala, olha, Alvin, peguei meu visto de trabalho, o que você acha? Será que a gente pode? Teve vários que a gente já conversou. Tá. Teve um que a gente fez os cálculos e disse, tá bom, vamos em frente. Por quê? Porque eram 4 anos de visto de trabalho. Né? E aí a gente contabilizou. Ele estava comprando um imóvel relativamente barato, de 400 mil. Tá. Então a gente contabilizou quanto ele pagava de aluguel, quanto ia ser a parcela, e ok. E ele tinha o dinheiro, que é um desembolso também bem maior, e ele tinha esse valor. Por conta disso, deu. Resolveu. Né? Mas eu sempre falo, não, vamos na Austrália, vamos focar na residência. Tá, e depois? Depois a gente pensa nisso. Como estudante, aí já não dá, de fato, porque aí o banco não empresta pro estudante.
né? Entendi. Porque a dificuldade é a parte de renda. Né? Comprovação e tal. Isso, tá? Essa é a parte que É muita grana, mais. né? E agora, qual é a exceção? Se no teu núcleo familiar, teu partner, né, teu marido, tua esposa, se eles forem residentes permanentes ou cidadãos, aí não importa o teu visto. Tá? Então você Entendi. casou com uma cidadã, mas você ainda está no visto de estudante, tá tudo certo. Perfeito. A gente pode inclusive usar a tua renda. Não tem problema. E partner é bom, quando você compra com seu partner, você tem mais comprovação de renda, né? Você junta, Conta né? conjunta. Isso. Você junta tudo, você junta aquela renda, né? E as Entendi. despesas não dobram. Né? Pelo contrário, às vezes as despesas diminuem, né? Você paga que um interessante. aluguel sozinho, mas onde mora um, mora dois. Né? Então as despesas não dobram e o salário dobra. E quando você falou dos benefícios do governo, como é que isso funciona? Cara, é uma pergunta, uma resposta longa. Basicamente, nós vamos ter benefícios estaduais Tá, e nós vamos ter benefícios federais. perfeito. Tá? Então, cada estado tem uma regra. Então, essa regra vai envolver dinheiro que eles te dão, literalmente te dão, depositam na tua conta. Tá? E concessões de impostos. Tá. Tá? Então, vamos falar aqui, a gente está em Sydney, vamos falar de Sydney, né? Perfeito. E tem thresholds, né? Tem valores máximos. Tem limites, E cada estado tem limites. Tá? Então, se você comprar um apartamento novo, zero, que nunca ninguém morou, em Sydney, na verdade, em New South Wales, até 600 mil, o governo bota $10 mil no teu bolso. Ele te dá $10 mil. Tá. Eu posso usar esses $10 mil de depósito? Cara, é teu dinheiro. Você pode usar para o que você quiser. É teu dinheiro. Entendi. Né? O difícil vai se achar, hoje em dia... Um apartamento novo até 600 mil, né? Exatamente. Então, talvez você tenha que ir, sei lá, para Wollongong ou para outras cidades satélites, né? Mas tem. As concessões são as concessões de impostos, que é a mesma coisa. Até um determinado valor, você não paga imposto, né? Tá. Então, esses também de estado para estado. E aí tem os federais, né? Tivemos até uma mudança agora, recentemente, de governo, né? Assim, o Albo, né? Que agora é o Albo. E o Albo veio com uma nova proposta. Então, tinha a proposta do Scott Morrison e tinha a proposta do Albo, que acabou ganhando. Então, provavelmente, a gente vai ter a promessa, a partir de 1º de julho, um novo benefício federal. Sim. E aí se aplica para qualquer lugar. Então, tem várias opçõezinhas. Mas isso é só para quem comprar first buyer? Ele aí é que tá. Tem em geral, sim. Tá. Em geral, sim. Esse novo benefício ainda não saiu, né? Sim, não dá. Mas ele não necessariamente precisa ser para o primeiro imóvel, mas para o seu único imóvel e de moradia. Entendi. Então não pode ser, por exemplo, eu quero comprar... Um investimento. Não pode. Aí você não pega o benefício. Perfeito. Mas eu comprei no passado, vendi, ou eu me separei, sei lá, minha esposa ficou, meu marido ficou com meu imóvel, eu quero comprar um outro para eu morar, vai ser meu. Me parece que a gente vai se encaixar nesse novo benefício. Entendi. Esse tipo de investimento aqui, porque eu posso comprar tanto para morar ou para investir. Você recomenda o investimento em imóvel aqui? Considerando o valor dos imóveis, o alto custo, vale a pena? Legal. Vamos lá. Eu falo pra caramba, hein, Daniel? Mas tem que falar, tem que falar. Cara, é muito chato porque minhas respostas sempre vão começar como depende. Tá. O que aconteceu? Vamos voltar lá para 2016, tá? Quando eu cheguei, mortgage broker, tentando entender o mercado. Eu fui muito desmotivado por todas as pessoas que eu conversei, brasileiros que estavam aqui há bastante tempo, sobre imóvel na Austrália para outros brasileiros. Né? Entendi. E à medida que eu fui ver que não era bem assim, eu coloquei como missão que não, eu preciso espalhar. Mudar essa mentalidade. Eu preciso espalhar para esse pessoal que não é assim, que dá. Sim, que é possível. Se você quer, se você não quer, se você acredita, se você não acredita, aí é uma decisão sua e pessoal. Perfeito. Mas eu queria, olha, dá pra gente fazer. E aí foi quando comecei os vídeos e tudo mais. Hoje, né, a gente já ajudou mais de 300 famílias, a grande maioria comprou o primeiro imóvel, a gente tem ali uns 20% que já estão em imóveis de investimento e tudo mais. Tá. Acho que provamos que dá.
né? Sim, sim. Então a gente está agora num segundo passo que é exatamente isso, que é exatamente começar a ensinar, começar a passar a palavra de como funciona investir, né, em imóvel aqui na Austrália, como Perfeito. funciona essa parte de imóvel de investimento. Ela é uma parte mais técnica. Então o que a gente faz hoje em dia? A gente vai ter alguns vídeos esporádicos para a comunidade, mas hoje a gente tem dentro da Capta um grupo secreto e exclusivo, né? Então você virou nosso cliente, oficialmente esse ano você vai ser parte de uma comunidade de brasileiros que querem ser investidores. Uhum. E aí eu faço apresentações e webinários exclusivamente, gratuitos sempre, Sim, sim. mas exclusivamente para nossos clientes que já têm imóvel, ensinando, olha, o que você precisa fazer para ter o teu portfólio. Para ter mais imóveis. Exato. Por quê? Quando a gente fala em investimento imobiliário, para o brasileiro em geral, são duas coisas que vêm na nossa cabeça. Primeiro, comprar e vender em curto prazo, né? O brasileiro ele compra na planta para vender quando estiver pronto, coisas desse tipo. Uhum. Ou comprar, desembolsar um valor absurdo para viver daquela renda de aluguel, né? Sim. Na Austrália, existem outras ferramentas que são mais utilizadas, né? Existem o que eles chamam de equity, né? Que é exatamente o que não importa se é teu imóvel de investimento, teu imóvel de moradia, Tá. é a parte do teu imóvel que não está financiada. Então, se tu tem imóvel de... Vamos comprar hoje um imóvel... Vamos lá, Daniel, vamos comprar um imóvel hoje. Me dá um valor aí. 500 mil. Perfeito. Compramos um imóvel de 500 mil, tá? Fechou, tem a grana aqui já. Maravilha. Compramos um imóvel de 500 mil, nós desembolsamos 45 mil dólares, tá? Tá, de entrada. E eu não estou nem considerando... Não é entrada, é tudo, tá? E eu não estou considerando potenciais outros benefícios melhores. Tá? Eu estou considerando o que eu sei que eu conseguiria, mas pode ser até melhor. Tá, perfeito. Mas 45 seria o pior cenário, vamos supor assim. Tá. Compramos um imóvel com 45 mil, New South Wales, Queensland, Victoria, tá? South Australia já é um pouco mais do que 45 mil. É mesmo? Sim, sim. Porque muita gente está migrando para lá para conseguir visto, esse tipo de coisa. Mas tem a ver? o imposto da compra do imóvel em South Australia, ele é o mais caro da Austrália. Ah, tá. E ele não tem a concessão. Então ele não permite não tem que o você grant do governo. O grant ele tem, mas não tem a concessão de não pagar o imposto. Ah, tá. Entendeu? Perfeito, perfeito. Então, enfim, 45 mil. Então saiu do teu bolso 45 mil, somando tudo. Somando advogado, somando registro, somando seguro, somando depósito, 45 mil. Tá, beleza. Tá? Aí vamos passar um tempo, sei lá, vamos passar 5 anos. Tá? Quanto tá valendo o teu imóvel agora? E você pode ser conservador, você pode ser otimista, é a tua decisão. Tá. Me conta, quanto tá valendo? 650 mil. 650 mil, maravilha. Então, antes você tinha 500, agora você tem 650. Perfeito. E você estava devendo ali, sei lá, 470 no início e talvez esteja devendo um pouquinho menos. Mas para o nosso cálculo, para não ficar confuso para o pessoal, vamos fingir que você segue devendo sempre o mesmo valor, tá? Tá. Que você estava devendo 450 no início e você segue devendo 450, só para facilitar. Quando daqui a 5 anos... Aí vamos para a primeira estratégia. Vamos vender esse imóvel, tá? Então você vendeu, você botou no teu bolso os 50 mil que você investiu, né, arredondando, tá. E você ganhou mais 150 mil, tá? Você tive lucro de 200 mil. Lucro não, 150. Você teve um lucro de 150 mil, sim, que representa 30% do teu imóvel, mas que representa 300% do teu investimento. Perfeito, que era de 50 mil. Entendeu? Uhum. Então é aí que começa a fazer sentido o financiamento, os investimentos imobiliários. Então quando você pensa na alavancagem, né? Mas vender... Você eventualmente... por isso... E esse é outro problema. O brasileiro ele é muito emocional. Às vezes ele se apega ao bem, ao imóvel e tudo mais. O australiano é mais racional. Né? Ele, na hora que fizer sentido vender, eu vendo. Perfeito. Mas não vamos vender, não. Vamos para uma segunda estratégia. Uhum. Né? Tá valendo 650. Então você deve 450, tá valendo 650. Tem 200 mil ali que é só teu. Que não é do banco. Uhum. Né? Isso se chama equity. Desses 200 mil, a gente não pode pegar tudo. Mas vamos pegar 100 mil e comprar outro imóvel. Uhum. Né? E aí agora eu tenho um outro imóvel que quanto você desembolsou? Do teu bolso, do teu bolso. 50 mil. Não, o 50 mil foi no primeiro.
Pro segundo, quanto saiu do teu bolso? Nada. Nada. Entendeu? Uhum. E aí, quando você vende, você passa a ter um lucro absurdo porque você não desembolsou nada. Entendi. Né? Então, essa é a estratégia, com muita cautela. Sim, não vai sair aqui, muito, né? Banco imobiliário exatamente, né? Muito Entendi. no nosso estilo responsável e tudo mais. Perfeito. Que a ideia não é só, eu tenho uma casa, tá, mas você tem que ver teu emprego, você tem que ver uma série de outras coisas para fazer sentido, né? Para que isso valha a pena. Por isso que eu não explico tanto para todo mundo nos vídeos gerais. Por isso que é uma coisa mais exclusiva para os nossos clientes, porque eles já passaram por o processo de compra, eles já entendem o que é ter um imóvel aqui na Austrália, já fica mais fácil para eles entenderem, né? Entendi. Então, e aí nesse caso a escolha do local é fundamental, né? E aí é onde entram os outros profissionais, entendeu? Sim. Mas você tá vendo como vender o financiamento é só uma pontinha do que o que a Capta é, entendeu? Entendi. Na verdade, cara, a Capta ela é um tool. A Capta ela é um caminho que vai passar por você para te ajudar, se é na compra só daquele primeiro imóvel, ou se é potencialmente montar o teu portfólio, né? Mas todo esse restante que você vai receber gratuitamente, ele faz parte ali do nosso projeto, entendeu? Que legal. Me tira uma dúvida. Então, geralmente o pessoal que tem essa tendência de comprar um primeiro imóvel com você para residir e depois adquirir outros imóveis? Em geral, vai tendo mais conhecimento. Em geral, sim. Porque para o investimento, tem uma série de benefícios fiscais. Uhum. Contudo, para o investimento, você precisa de um pouquinho mais de desembolso. Então, por exemplo, para moradia, você precisa de 5% mais custos. A entrada de 5% mínimo? Mínimo mais custos, tá? De novo, o Albo talvez jogue para 2%, né, esse projeto. Mas hoje, 5% mais custos, né? Dependendo do estado, você vai ter as concessões. Então, esses custos diminuem. Perfeito. Né? Por isso que dá os 45%, por exemplo. Né? Uhum. Agora, quando você vai para investimento, aí necessariamente é 10%. A entrada é maior. Mais custos. E não tem concessão. Entendi. Né? Entendi. Então, um imóvel de 500 mil que eu precisaria de 45, eu vou potencialmente precisar entre 70 e 80. Né? Então, às vezes, você tem os 45. Perfeito. Mas você não tem os 80. Né? Então, às vezes, a pessoa compra para mora um tempo, mora 6 meses, mora 1 ano. Sim. E depois se muda e transforma aquele que ela comprou de investimento. Ou a pessoa pode pegar o aluguel, alugar, pode. Pagar a parcela, né, a prestação. Isso. E continuar morando na casa que ela está morando, por exemplo, aqui. Exatamente, pode. E aí é onde entra o trabalho dos buyer's agents, né? Entendi. Que é conversar com você assim, olha, o que você quer? Você quer um canto que o aluguel pague tua prestação? Não vai ser Sydney, porque, por incrível que pareça, o aluguel em Sydney é muito barato, né? Proporcionalmente. Tá. Então vamos procurar algum lugar onde o aluguel proporcionalmente é muito caro. Entendi. Então a ideia é o que esse pessoal vai fazer para o investidor, entendeu? Cara, que legal. Vocês têm algumas regiões que vocês recomendam ou tudo depende do cliente, né? Essa questão tudo depende do que você quer, entendeu? Depende, na real, por exemplo, eu quero uma casa. Tá bom, você trabalha remotamente ou você trabalha indo fisicamente ao teu local de trabalho? Sim. Não, eu trabalho indo fisicamente ao meu local de trabalho. Tá, então esquece qualquer canto fora daquela região que você mora. Ou até, sei lá, 2 horas de distância, né? Partindo do que você quer commute por 2 horas, né? Sim. Mas se você mora aqui na City e trabalha fisicamente, não tem como você comprar uma casa para você morar, sei lá, em Adelaide, né? Você vai ter que viajar, vai ter que ir de avião. Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Então tem que entender o que você está buscando. Mas não, Alves, eu trabalho de casa. Tá bom. Perfeito. Mas você quer... Onde você mora? Eu moro em Gold Coast. Tá. Você quer sair de Gold Coast? Não, eu não saio daqui nem amarrado. Então, cara, você tá limitado aos preços daquela região. E acabou. Moro nas Northern Beaches. Não tem problema. Você tá amarrado no preço daquela região. Entendi. Mas uma casa aqui é 3 milhões. Tá bom. Então você tem o depósito para uma casa de 3 milhões? Tem. Beleza. Ótimo. Então vamos comprar. Entendeu? Entendi. E nesse ponto, para você ver o que é o equity, tá, Daniel? E eu conheço brasileiros em várias etapas da vida deles. Né? Sim. Então, por exemplo, eu tive um cliente que comprou o primeiro apartamento em DY. Tá? Você não gostou uma grana, porque lá é caro.
Lá, então, 2 anos atrás, é real. Isso, na verdade, 2019. Tá. Outubro de 2019. Ele comprou por 860 mil lá em DY. Cara, é caro. Uma grana. Tá? Meu apartamentinho. Não era 2 quartos. 2 quartos. Novinho, super legal. Legal. 800, pra você ver como eram os preços lá em 2019. 2019. Que a gente achava caro, né? Sim. Comprou. E na época ele tinha recentemente pegado a residência. Ele tava ganhando, se não me engano, ele ganhava 80, a esposa dele ganhava 80 mil por ano. Tinha uma grana legal. Né? Ganhavam relativamente bem, começando a trajetória deles de fato, né? Aqui na Austrália. Passamos 2 anos, eles venderam o apartamento deles ano passado por 1,4. Tá? 1,4. Real, oficial. Tá? 1,4. Cara. E eles que ganhavam antes 80 mil, ele já ganha 200. E ela ganha 150. Com essa diferença que eles fizeram, eles compraram a tão sonhada casa de 3 milhões e meio. Entende? Então, Entendi. assim, vale a pena? Cara, racionalmente, eu não acho que vale a pena. Sim. Como investimento. Entende? Mas é o sonho da vida deles morar naquela casa. Sim, era o que eles sim. queriam. Entendeu? Era o sonho dos caras. Então, se é o que eles querem, a gente está aqui para ajudar. Entendeu? E aí legal. agora, beleza, eles estão estabelecidos, é a casa da vida deles, eles não vão se mudar dali. E agora a gente começa a trabalhar no portfólio deles, entendeu? Sim. Essa Bacana. é a ideia. Eu queria colocar um cenário aqui, o meu cenário. Pô, fácil então, né? Muda. Põe então. Que eu sou Uber. Então, Certo. pô, Boa. cara, tem semana que eu sou preguiçoso, vou começar a trabalhar só quinta-feira, que nem essa semana. Sim, sim. Tem semana que eu faço $500, tem semana que eu faço $2.000. Sim. Como é que faz para ter essa... Como é que eles analisam um cara que é autônomo aqui, né? No meu caso. Cara, a gente é igual, eu e você. Tem semana que eu faço $500, tem semana que eu faço $2.000. Igualzinho. Perfeito. Né? Como que é analisado não só o autônomo? Então vamos dividir, vamos falar que você tem teu próprio negócio. Quer seja um sole trader, quer seja uma company. Perfeito. Tá? É teu negócio. Tá? E aí vai ter, enfim, pequenas mudanças, principalmente se for company, mas em geral, tá? O que é que o banco ele vai querer? Ele vai querer ver já um histórico. Então ele vai querer ver 2 anos de renda daquele trabalho específico. Entendeu? 2 anos? 2 anos. Pode crer. Então ele vai querer ver, tá, quanto tempo você é Uber? Não, sou Uber há 2 anos. Então deixa eu ver o teu imposto de renda declarado de quanto você ganhou como Uber. E isso é importante. Entendi. Porque às vezes vamos supor que você faturou como Uber 100 mil. Tá. Mas você, ABN. na BN, você saiu, cara, no final declarou só 30. Entendi. O que o banco vai ver de renda é 30. Puta, mas eu ganhei 100 mil. Não. Não, é o que sobrou. Você sobrou É o líquido. 30. É o que você está dizendo que sobrou. Uhum. Então isso que tem que ter cuidado. E nesse ponto aí é muito interessante, porque o pessoal de TI, né, o pessoal que é programador e tudo mais, então vem para cá, consegue um emprego, consegue um sponsor, às vezes ganhando menos, né? Tá. E sai a residência. Quando sai a residência, muitos deles observam que, vou ganhar muito mais se eu abrir uma BN e começar a prestar serviço do meu trabalho. E vai, de fato vai. Sim. O que não tem problema nenhum. Mas tu atrasou a compra do teu imóvel em 2 anos. Porque eu vou precisar de 2 anos. Se você tá no ABN, você precisa de 2 anos. Empresário, tem teu próprio negócio, 2 anos. É mesmo? Sim. Entendi. Tem bancos com 6 meses, com 1 ano, mas aí a taxa aumenta. Taxa aumenta, né? Você perde em alguma coisa, né? A gente tá falando assim, em geral, com taxas competitivas, né? Perfeito. Então, é bom pensar nisso, né? Então... Mas vamos lá. Você é Uber, então tá aqui, tá trabalhando de Uber e tal, tá lutando, batalhando pela residência, saiu a residência. Perfeito. Né? Aí você amanhã atravessou a rua e pegou um emprego full-time, sei lá, no banco ali, no Westpac. Tá. Full-time. Voltei pro banco. Voltou pro banco. E agora? Quanto tempo eu preciso trabalhando no banco pro banco aceitar minha renda? Um payslip. Um payslip? Um payslip. Contanto que seja um trabalho permanente. Entendi. Né? Se não for casual. Entendeu? Então tem que as pessoas não... Por quê? Porque existe o misconception, a lenda urbana,
de que você tem que ter 6 meses, que você tem que ter... Não, de fato é mais fácil. Quando você tem Quando mais você tem mais evidência. Aham. Mas não quer dizer, você tem bancos grandes dos Major Fours que fazem com um payslip, entendeu? Então a gente teve caso exatamente assim, o cara era Uber, saiu a residência, ele é engenheiro, pegou trabalho como engenheiro, acabou. Com um payslip a gente pegou o empréstimo dele. Sério? Lá em Gold Coast, em Bigueira Waters. Que legal. E vale a pena aqui comprar um terreno para construir uma casa ou já comprar algo pronto? Boa, tá vendo? Eu vou começar a minha resposta com depende. Depende. Vamos lá, depende. Eu gosto sempre de começar essa resposta porque eu falo algumas coisas ruins, né? Então eu gosto de começar dizendo um disclaimer que eu comprei um terreno. Você comprou um terreno? Comprei. Então, ou seja, é ruim, mas eu vou falar algumas coisas, mas eu fiz. E fiz por outros motivos. A casa que você mora aqui é sua casa? Não, eu comprei em Sunshine. Você comprou em outro estado. Para investir também essa mesma coisa? Na real, talvez. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Porque é recente. Eu recebo a casa em fevereiro. Tá. Né? Mas vamos lá. Qual é a grande vantagem de você comprar um terreno e construir? E isso é um projetinho que você faz junto. Tem até no meu Insta, eu fiz uma live de 1 hora falando tudo sobre o processo de construção, para o pessoal entender que são aspectos um pouquinho diferentes e coisas que você tem que tomar cuidado. Porque a dor de cabeça é grande. Eu não acho... A dor de cabeça é grande quando tem a desinformação. Entendeu? Quando, por exemplo, tem que ter muito cuidado. Você vai numa construtora direto. E o trabalho da construtora é fazer você assinar um contrato com eles. Então eles vão te mostrar um projeto que custa, sei lá, 200 mil para construir uma casa linda, né? Sim. Só que aquele projeto ali, cara, é a base. É com o pior... É o mínimo, né? Com o pior carpete de todos, com uma casa que a gente, como brasileiro, às vezes não vai querer. Quando você começa a dizer, não quero carpete. Não, eu quero... Coisas que a gente não pensa, interruptor, tomada. Sim. Você já notou? Não tem tomada nas casas aqui, né? Às vezes você procura uma tomada, não tem tomada, né? O pessoal, tá vendo? Ó, tudo cheio de extensão aqui. Extensão, né? Porque eles põem poucas tomadas. Então, eu quero mais tomadas. Tudo isso aumenta o custo. Vai aumentando o custo do projeto. Então, é legal comprar um terreno para construir? Cara, é sensacional. Sensacional por quê? Pela customização. Tá. Não é questão de preço. Entendi. É você construir a casa do jeito que você quer. Tá. Então, por exemplo, eu quero a minha casa, eu quero controlar a minha casa pelo celular. Eu tenho esse... Toda high-tech. Toda high-tech. Então, eu posso fazer isso num projeto de construção. Entendeu? Entendi. Então, o fato de ser customização é sensacional. Do ponto de vista de preço, se vai sair mais barato, eu não acho... Varia. Nesse ponto aí, não necessariamente. Porque você vai ter... Dependendo do que você vai colocando, vai aumentar teu custo, vai ter um período ali de construção que você vai estar pagando prestação ao banco. Pode atrasar o projeto. Provavelmente. Tem uma série de coisas que vão acontecer, né? Você compra um terreno, você fecha o contrato do terreno. No meu caso, demorou mais de 1 ano para eu receber meu terreno, né? E eles tinham me prometido rapidinho e não foi bem assim. Então, porque burocracia? Burocracia com o council. Porque você só recebe depois que o terreno está registrado. Fechadinho, bonitinho. Entendi. Né? Então, na hora ali de comprar, não, Alvin, 4 meses o terreno está na tua mão. Para vender. Exatamente. Então, são certas coisas que são chatas, que você tem que estar preparado para isso. Então, quando um cliente vem para mim e fala, Alvin, eu quero fazer exatamente o que você fez, né? Aí eu falo tudo isso, eu digo, olha, vamos se preparar aqui para algumas coisas que podem acontecer, né? Entendi. E é por isso que eu fiz a live lá de 1 hora, bem detalhada sobre todo o processo, entendeu? Então, perfeito. Depende qual é a tua ideia, entendeu? Total, que da hora. E como é que... Conta um pouco sobre a sua empresa, como é que ela surgiu? Antes você a gente estava falando, né? Você trabalhava para uma outra empresa, você chegou até abrir uma franquia dessa outra empresa e agora resolveu abrir a sua... Foi. Agora não, né? 2 anos atrás. Eu fui sponsorado, na verdade, por uma empresa de mortgage broking, né? Tá. Foi eles que me sponsoraram, que me deram minha residência e tudo mais. Eu sou que legal. Absurdamente grato. Isso quando você chegou aqui em 2016? Em 2016. Eu cheguei em abril. Em 1º de junho, eu estava trabalhando nessa empresa. Caramba. Mas aí você teve que fazer os cursos lá. Eu tive que... tirar a licença. Para iniciar
trabalho com eles, não. Tá. Né? Porque eu já sabia, enfim, ser mortgage broker é mortgage broker em qualquer lugar do mundo. Perfeito. Então, na real, eu comecei como broker support da empresa deles. Né? O assistente, assim. Né? Para eu entender, enquanto eu validava as minhas licenças. Né? E aí, os cursos e as licenças que eu fiz foi mais para poder... Atuar aqui na Austrália. Atuar, exatamente. Foi mais para poder dar o advice. Entendi. Né? Então, enquanto eu fui trabalhando com eles, em paralelo, eu fui atualizando isso tudo e por conta do visto também, porque era uma exigência do visto. Né? Tá. Minha residência, ela saiu em 2019. Tá. Em 2019, o que foi que eu fiz? Eu digo, olha, eu não tenho interesse em seguir funcionário. Né? Tenho outros planos, enfim, eu tenho uma veia empreendedora desde sempre. Né? Sim, sim. Eu peço demissão e vamos expandir teu negócio. Né? Então eu criei todo um projeto de expansão onde eu queria ter um mortgage broker nas principais cidades da Austrália. Né? Tá. E claro, eu queria fazer parte desse projeto de expansão. E foi super bem aceito, na real, pela empresa. Era uma empresa grande? Não. A gente eu costumo medir o tamanho da empresa pelo tamanho de financiamentos que você gerencia. Perfeito. Tá? Porque você não só... toda vida que a gente vende um financiamento, aquele financiamento ele fica na tua carteira para você gerenciar pela vida do financiamento. Então, enquanto você tiver aquela casa, se tiver qualquer problema com o financiamento em si ou qualquer dúvida, o teu ponto é o broker. Entendi. Então você liga pro broker. Então, uma coisa que a gente tem pelo menos uns 20 anos aí com aquele cliente. Sim, sim. A empresa que me sponsorou, ela tinha um livro, ela gerenciava em torno de 500 milhões de financiamentos. Tá. Né? Então é uma empresa razoável. Entendi. E aí a ideia, eu queria, que era o projeto que ele queria, né, também, como que a gente chega no 1 bilhão, né? O $1 billion book, né? Então eu criei esse projeto. Olha, a gente precisa chegar nisso. Para a gente chegar em 5 anos, ou em 3 anos, ou em 2 anos, não tem outra... É vendas, cara. Sim. Tem mais gente vendendo. Se eu tenho mais Sim. braços vendendo, eu vendo mais. Tem mais brokers. Acabou. E aí a gente criei todo o projeto, foi aceito. Só que a implementação desse projeto foi uma coisa que foi travando. Então foi 1 ano a gente conversando e vamos pôr para frente, vamos pôr no papel, vamos fazer. Entendi. E nada acontecia, né? Uhum. Ele muito ocupado, ele não gerenciava muito bem o tempo dele e tudo mais, e nunca conseguia dar aquele próximo passo, né? Aí a pandemia veio, e para mim, a pandemia, ela não foi nem a parte de trabalho, não, na real. Mas a pandemia, eu acho que ela fez muita gente repensar a vida. Sim, né? sim. Do ponto de vista do que quer, do que está buscando, da sua missão, da sua visão, né? E aí, durante a pandemia, ali em torno de março, eu sentei e disse assim, ó, se isso não vai acontecer, não tem problema, eu entendo, né? Eu até disse pra ele, eu acho que você já tem muito sucesso para querer ter, sabe, mais sucesso. Para expandir, assim. Porque vem muito trabalho, cara. Não é só dinheiro, entende? O dinheiro ele vem, é uma consequência, mas Sim. o trabalho por trás daquela expansão é um trabalho desgastante, é muito cansativo. Só que eu sou jovem e ele não é, né? Entendi. E aí eu digo, não, vamos nos separar e eu vou maior. Tocar o meu barco. Uhum. E aí o que foi que eu fiz? Eu comprei a minha cartela de clientes. Então todos os clientes que eu tinha ajudado no período que eu tive a franquia dele de 2019 até março, Tá. eu comprei, então eu digo, olha, me dá meus clientes e a gente se separa, segue amigo, e aí eu fundei a Capta Financial. Né? Entendi. Então a Capta ela foi fundada oficialmente ontem, em 2020. Que legal. No dia 25 de maio. E hoje vocês estão com brokers em todos os estados? Ainda não. Hoje eu já finalmente abri a primeira filial em Gold Coast. Né? A gente tem muito cliente em Queensland, então eu queria uma presença física lá, que é o Fabiano, sensacional. Fabiano vem de anos e anos aí de gerência no departamento financeiro da Renner, que é um puta sim. retailer lá do Brasil e tudo mais. Na real, todos os meus funcionários são estupidamente mais qualificados do que eu. Acho que esse é um dos grandes sucessos da Capta. Ponto fundamental. E então o Fabiano tá lá, aí o Thiago, ele gerencia toda a operação, todo o marketing, todo o projeto de expansão
da Capita nível Austrália, tanto em português como em inglês, né? Tá. E tem a Rita, que é toda a nossa suporte, que na real ela vai acabar sendo a gerente de broker supports, né, da Capita. Que legal, E cara. ontem a gente contratou mais um broker support que deve começar mês que vem. Então a gente tem em Sydney fisicamente, tem fisicamente em Queensland. Vamos ver, estamos tentando ali convencer uma brasileira ali de Melbourne, vamos ver se ela topa. Lá em Vitória. Lá em Vitória. Mas o projeto é eventualmente ter um broker da Capita, né? Em cada principal cidade, não focando no brasileiro, focando no imigrante. Tá. Porque, como eu disse, a jornada é a mesma. Uhum. A gente tem cliente inglês, a gente tem cliente latino, a gente tem cliente francês, né? A gente tem cliente africano. Que legal. Então, a jornada é a mesma, né? De não saber o que fazer. Sim. Né? De como que eu vou comprar. Essa mística, né? De como eu vou comprar. Entendeu? Perfeito. Então, esse é o projeto. Vamos cara, ver. que da hora. Parabéns. Obrigado, cara. Obrigado. Para quem quer ser broker, você falou também dessa questão do salário, que pode variar muito do quanto que você consegue no mês. Você tem alguma dica? Teve mês que você não conseguia nada, isso pode ser um pouco frustrante. Como é que essa... Vamos lá. Existem dois tipos de carreiras que você pode escolher. Tá. Existe a carreira assalariada, que Perfeito. é Você isso. vai receber por hora. Você vai receber Zero comissão. Na real, um salário anual, né? Tá. Que eu diria, sei lá, um broker junior vai receber muito pouco, porque ele, enfim, não sabe de nada, ele vai acabar sendo um assistente, né? Não vai tá vendendo, né? E à medida que o broker vai se especializando. É vendas. À medida que ele traz mais para a empresa, ele pode, né, tentar capitalizar aí o salário dele. Né? Entendi. Então essa é uma escolha da pessoa. Né? E existe o broker que é mais empreendedor, que ele pode tanto querer empreender sozinho, como ele pode querer empreender dentro de alguma empresa, como eu fiz né, na empresa anterior. Perfeito. Esse não tem outro jeito, é comissão. Né? Comissão. Agora, o interessante da nossa profissão, não sei se você sabe, a gente tem dois... Aí, vamos lá, para o empreendedor. Tá? Você tem duas remunerações. Você tem a comissão imediata. Você recebe do banco. Do banco, um mês depois que você recebeu as chaves. Mas, como eu te disse, você ainda é o gerente daquele cliente. Conta por um longo período. Enquanto existir a conta. Perfeito. Então, é um trabalho que segue. Lógico. Né? Então, você recebe uma comissão anual... Entendi. Por aquela conta. Do banco também? Do banco também. Sempre do banco. Tá. Sempre do banco. Então, eu até brinco. Todo mundo quer receber 20 mil dólares por mês, anualmente, todo ano, só gerenciando a conta. Mas ninguém quer receber 20. Né? Sim. Que o começo do broker comissionado, você vai ter a tua comissão e você vai ter um pequenininho... que é o trail, que se chama, né? Não tem muitos clientes, Isso. Você vai... Então, vai depender de você, né? A Capita, eu tenho sempre, quando eu contrato, eu tenho os dois tipos de estrutura disponível, né? Entendi. É claro que não é sempre que tem vaga, tem que saber qual vaga que vai ter para cada momento. Sim. O broker que quer ser assalariado não tem problema nenhum, mas eu acho que para você voar e crescer mesmo... Sim, né? porque vai ter um limite, né? Nos ganhos dele, no assalariado. Para você voar... Eu acho que você tem que back your game, né? Você tem que confiar na tua venda, né? Entendi. Então eu acho que para dar certo um voo, para altos voos, você tem que começar a pensar nessa parte aí. Em ser comissionado e tendo aquele recurring, né? Que no começo vai ser pouco. Que leva um tempo, né? Para você criar essa carteira de clientes. Que na real é como se você, trazendo para a Capita, é como se você fosse ter a tua própria Capita em algum determinado ponto. E aí vai se especializando, melhorando suas técnicas de venda. E aí depende. Então por que eu não abro a minha própria? Depende. Às vezes você não quer ser um gestor de uma empresa. Às vezes você quer ter teu próprio negócio dentro de uma estrutura, dentro de um sistema já com estruturado, assistentes, né? E tudo mais, com treinamento, com ferramenta de tráfego, né? De clientes e tudo mais. E tudo vai depender do que você está buscando. Como é que vocês prospectam um cliente? Um cara assim que é novo, ele não sabe vender ainda. Como é que ele vai ter algum cliente? Cara, a Capita, ela como eu disse, ela é um canal de educação.
Tá. Então, o nosso público... A gente atende quem vier, né? Mas o Sim. nosso público, ele é o imigrante. Ele é o cara que virou residente permanente e está nessa jornada. Tá. Então, todo o nosso prospecting é educação. Então, são vídeos, são eventos, são webinários, né? Com muita frequência. Já faz... A gente se conhece há pelo menos 3 anos, você vê que toda semana Nunca parou. Toda semana tem alguma coisa, né? Tem artigos, a gente agora, né, no nosso site, a gente joga artigos, a gente tem agora criando conteúdo em português e em inglês. Que legal. Daniel, a gente faz... o Alvi, eu faço em torno de 50 a 60 novas reuniões por mês. Todo mês. Por mês. Isso todo com, mês. isso Todo com mês. clientes? Com clientes novos. Entendi. Todo mês. Entendeu? Então, a informação, disseminando a informação, então, o pessoal vem. trazendo, e aí a pessoa marca a reunião. Ensinando a E a galera. gente... E hoje é muito bom, porque o Fabiano é um cara que ele sabe tudo sobre Gold Coast. Então, dependendo da necessidade do cliente, eu vou oversee, mas é muito melhor o Fabiano atender. Porque ele tá ali, cara. Ele tá participando daquele mercado diretamente, entendeu? Tá. Então, são coisas que você vai começando a encaixar para a melhoria do cliente. Perfeito. E qual que é o momento certo? A gente estava falando isso um pouco antes de começar a gravar. Tem momento certo para você investir, começar a investir no imóvel? Qual o momento que você recomenda que a pessoa venha até você trocar uma ideia? São duas perguntas diferentes. São. Né? O momento... Assim, eu sempre me perguntam isso. É uma das perguntas, inclusive, das reuniões. Vi, tá na hora de comprar? Será que eu deveria comprar agora e tal? E eu sempre falo que, infelizmente, não tem a hora de comprar. Mas para não deixar você sem resposta, ou qualquer amigos, clientes e tudo mais, eu sempre digo que a hora de comprar é a hora que os 3... Lembra dos 3 pilares que a gente falou no nosso bate-papo? No início, É na hora que os 3 pilares se encaixam. Tá? Então é importante... Não é uma blusa que você está comprando. Sim, é um imóvel. Né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Hoje a gente está passando por um momento que a gente está com inflação bateu 5,1, a taxa, o cash rate da Austrália subiu para... A taxa de juros está altona. 0,35%, tá alta comparado com o Brasil, né? Comparado com o Brasil, mas subiu. A gente tinha juros... Aliás, baixa comparado com o Brasil. Isso, baixa comparada com o Brasil, comparado com a Austrália no passado. Exato. Né, então, antes a gente tinha taxas ali de, sei lá, 2%, 3%, agora a gente está em 3,4%, então é um aumento. Um aumento. E aí isso gera um certo medo. Puta, será que agora não é hora de comprar? Tem problema. Vamos agora esperar o mercado cair. Tudo bem. Mas o que acontece? Lembra? Capacidade de endividamento, dinheiro e imóvel. Tá? Vamos supor que hoje você é residente permanente, está trabalhando full time, você e tua esposa. E aí cada um ganha, por exemplo, sei lá, 70 mil. Então você tem uma ótima capacidade de endividamento, vocês estão prontos, mas vocês não querem por conta disso. Aí vamos fazer aqui uma previsão de mundo acabar, né? Previsão ruim. Sim. Que a gente brasileiro é bom de fazer previsão ruim, né? Fica desgraça. Né? Vamos supor que ano que vem o mercado estourou, caiu 50%, o imóvel que era 1 milhão agora é 500 mil. Puta, eu vou comprar agora. Mas aí, vamos supor que nesse período, você e sua esposa engravidaram e tiveram um filho. Não tem problema nenhum, é maravilhoso ter filho. Só que a mulher, principalmente, ela vai passar um período sem trabalhar. Sim. Né? É óbvio, não tem outro jeito. Se ela passa um período sem trabalhar, ela passa um período sem renda. Então aquele pilar que eu precisava de renda... Já foi afetado. Não vai ter. E talvez só com a tua renda eu não consiga mais comprar aquele imóvel. Entendi. Então, cara, pode estar o melhor mercado do mundo, você não vai Mas conseguir não dá pra porque prever não tem os 3 também. pilares. Entendi. Entendeu? Então, quando que eu acho que é a hora? Tem a capacidade de endividamento, tem dinheiro suficiente e achou o imóvel que você quer, tá na hora. Entendi. Imóvel é longo prazo. O que vai acontecer ano que vem, se vai cair, eu acho que vai cair. Se vai cair 2 ou se vai cair 8, a gente não sabe. Sim, sim. Tá? Agora, o que a gente também pode dizer com certa tranquilidade é que daqui a 5 ou 10 anos vai subir. Né? Então, pensa em longo prazo. Entendeu? O problema dessas indecisões é a alternativa disso aí. É você seguir pagando aluguel.
E aí sim. E com esse aluguel você poderia estar pagando uma prestação. Você poderia estar pagando uma parte da tua prestação ou a tua prestação inteira, né? Entendi. E aí esse é um dinheiro que não volta, né? Eu tive um cliente que estava tudo aprovado, contrato na mão. Em março de 2020, ele me ligou. Alvi, pandemia, tô com muito medo, o que eu vou fazer? Falei assim, cara, o que você vai fazer? Se você não comprar, você vai ficar no aluguel. Não, mas aí eu dou um jeito, moro na casa de amigos, tudo bem? Eu digo, não tem problema. Tinha uma cláusula no contrato dele, graças a Deus, que não é sempre que tem, que ele podia sair do contrato. Tá? Tudo certo, a casa dele tava ali, cara. Ele cancelou o contrato. Pegar as chaves. Cancelou o contrato. Não tem problema também, imagina, a gente tá aqui para ajudar. Sim, sim. Cancelou o contrato. Até hoje não conseguiu comprar de novo. Porque o contrato que ele tinha de 400 mil, aquela casa, hoje vale 650. Então agora ele não tem o dinheiro que ele tinha para comprar aquela casa de 400 mil, que precisava de 35 mil na época, uma casa de 650, ele já vai precisar de 80 mil. Então ele não conseguiu juntar. 2 anos não foi suficiente para ele juntar esse valor. Entendi. Né? Então, é como eu disse, você não sabe. Não dá para prever, né? Não dá para prever. E nessas esperas, as coisas podem mudar. Então, por isso que eu digo, vai com calma, não é uma blusa. Sim. Mas se você tá confortável com a tua capacidade, você tá confortável com o dinheiro que você tem, cara, é a hora. Não tem por que esperar. Como a pandemia ela afetou os seus clientes e o seu negócio? Porque eu sei que lá no banco, quando eu trabalhava no SPEC, teve um alívio, né, para a galera que estava pagando as prestações. Então a redução enfim, até os aluguéis, né, de forma geral, reduziram. Olha, se eu comparar o ano de 2020, né, dezembro de 2020 com dezembro de 2021, a gente mais do que duplicou. É mesmo? De tamanho. Foi. Que da hora. Foi. Por quê? Porque a Austrália, ela agiu muito interessante. Foi muito legal. O governo, né, ajudou muito. Não foi nem só o governo, cara. Eu acho que todo mundo se ajudou. Juntou, entendeu? O governo pediu pro banco, o banco topou, porque o banco poderia não topar. O governo não tem esse poder de dizer banco faça e o banco, né? Todos toparam. Sim. Então, no início da pandemia, aquele momento de incertezas e desespero, o governo falou, olha, tô baixando a taxa base de juros. Bancos, por favor, baixem também. O banco não tem obrigação de baixar. Eles não precisavam baixar. Entendi. E eles baixaram. Para quê? Para dar um alívio para quem estava pagando no momento. Então eles começaram a oferecer taxas muito baixas, garantidas por um período muito longo. Né? Então isso foi a primeira coisa que foi muito interessante. Que ajudou. A segunda coisa foi que o banco falou assim, olha, se você está impactado, se você perdeu um emprego, se você não consegue trabalhar, liga pra gente que a gente vai... Você não vai ter prestação. Por um tempo, né? Eu acho que era 6 meses, não era? Pelo menos 6 meses, renovados por mais 6 meses. Entendeu? Sim. Cara, aqui isso também é uma coisa... Suporte absurdo, né? Absurda, né? Ah, banco não é bobo. Claro que não, gente. Claro que o que é que aconteceu? Os juros que você não estava pagando subia na tua dívida. Sim. Mas você queria o quê? Que o banco pela situação, né? Pela conjuntura do negócio. Isso, né? Então, teve esse monte de coisa que aconteceu que quem tinha imóvel ficou tranquilo, né? Perfeito. E aí aconteceu uma coisa também muito interessante. A Austrália se fechou. Sim. A Austrália se fechou, as pessoas, você sabe que culturalmente aqui o pessoal viaja muito, né? E se gasta muito dinheiro nas viagens. Né? Sim, sim, sim. Então o pessoal se viu juntando dinheiro, cara. Coisas que não existia antes. Que não tinha o costume de fazer. E não sabia onde pôr esse dinheiro. E aí, o que foi que começou a acontecer? Entrou o working from home, o pessoal começou a repensar a vida deles, que eu disse foi o que aconteceu com a minha. Sim, sim. Pensei, não, eu não quero mais morar na City, eu não quero mais ter essa vida corrida que eu tenho. Você precisa atender? Não, imagina. Não quero ter mais essa vida corrida que eu tenho, vou morar no bush, vou mudar de cidade. Sim, ter uma vida mais tranquila, mais barata. Imóveis mais acessíveis. Sim. Então isso fez com que o mercado seguisse crescendo e principalmente nas cidades mais afastadas, o boom foi enorme. Entendi. Né? Gold Coast, Sunshine Coast, Adelaide, Tasmânia, os preços subiram consideravelmente. Ali. Que a galera viu que pode morar lá agora trabalhando remotamente. Cara, o que é engraçado é que eu falo para os meus clientes de Gold Coast. Halvi, a casa que era 600 mil, ela tá 800 mil, isso é um absurdo. Eu digo, o problema é um absurdo para quem mora lá.
Sim. Uma casa com terreno, você sabe, de 800 mil, para quem é daqui de Sydney, tá de graça. Entendeu? Então, e aí esse cara que estava aqui inclusive em Sydney... eu queria falar nisso. Né, esse cara que estava em Sydney, ele agora podia comprar trabalhando de casa. Sim. Então, assim, enfim, as coisas realmente foram bem A pandemia interessantes. mudou o cenário bastante. Ela mudou. E eu acho que certas coisas vão retornar e outras coisas não. Eu acho que working from home ele veio para ficar. Para ficar um modelo híbrido, talvez. O modelo híbrido. Eu acho que as empresas elas tendem a dar essa flexibilidade. Se ela vai perder funcionário, não tem jeito. Entendeu? Sim. Então, acho que essas coisas são bem interessantes. Muito bacana. Cara, eu recebi isso daqui da Elders, que é uma real estate. Enfim, né? Estão querendo vender um imóvel aqui, nesse prédio, um imóvel de 1 quarto. Boa. Cara, eu fiz a conversão aqui porque eles estão... O valor aqui está de 760 mil. Isso. A 820, né? A 820. E eu fiz a conversão para real, né, na data. Mas quem converte não se diverte, cara. Não faz isso. Não faz sentido, né? Não faz isso. Você sabe qual é o problema de converter? É que aí você também tem que Você desconsidera um monte de coisa. Como o salário. O salário. Entendeu? Então isso é complicado. Entendeu? Sim. Sydney paga muito, eu digo isso com muita propriedade. Sydney, de fato, paga bem. Paga muito mais do que outras cidades da Austrália. Ponto. Sim. Entendeu? Sim. Mas não. Depois que você tem a residência, dependendo do teu cargo, são salários consideráveis. Eu tenho amigos pessoais que em 2018 ganhavam 70 mil, hoje ganham mais de 150. Então, assim, é muito dinheiro. E tem clientes da Amazon que ganham perto de 300, tem pessoal que trabalha com vendas na Microsoft que bateu 450. Então, assim, é muito dinheiro. Muita, né? É uma cidade que joga dinheiro em você, né? Então, assim, não tem que... A conversão não faz sentido, né? Então tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que é barato. Não, mas um imóvel desse aqui, um quartinho... Não só isso. Ele não sei se a gente pode falar um pouco do imóvel em si. Ele é um imóvel no que eles chamam de serviced apartments, né? Então lá embaixo, que é super legal, tem toda a recepção e tudo mais. Então, vamos voltar para a policy do banco, né? O Westpac não faz. Ah, é? Não faz service apartments? Não faz service apartments, a não ser que você comece a trabalhar com depósitos muito absurdos. Entendi. Entendeu? Então, tem esses detalhezinhos que são importantes saber se pode ou se não pode. Entendi. Entendeu? Esse preço, eles vão ter uma certa dificuldade, não é pelo preço, é pela entrada. Para conseguir a pessoa que tem ali o dinheiro para a entrada. Que seria os 5%. Que seja os 5%, que seja os 10%, que sejam 20%, entendeu? Você começa... Aí, para quem gosta desse tipo de investimento, ele consegue negociar em cima disso. Entendeu? Entendi. Por isso que os apartamentos aqui na City, na Real, caíram bastante de preço. É mesmo? Porque a entrada... Primeiro que as pessoas saíram da City. Eu tô querendo sair também. Segundo que a entrada nessas áreas de alta densidade, em geral, elas são mais altas, né? Então acaba que é um pouquinho mais difícil. Se é mais difícil a compra, acaba sendo mais difícil a venda. Então são coisas que tem que ser levado em consideração. Boa. Tem 2 tipos, né, de empréstimo. Vai comprar? Por isso você me chamou aqui? Não, eu só queria te mostrar mesmo. Eu falei, cara, eu achei um absurdo. Porque assim, o aluguel aqui eu pago 790. Isso. São 2 quartos, uma salinha de estudo, essa balcony, né, que eu gravo, e tem uma outra balcony aberta, né, que a galera de vez em quando vê que tem uma churrasqueira que sai do meu quarto. E que é um valor bom por causa da pandemia também que eu peguei. 790 eu acho que tá barato aqui. Mas eu queria perguntar, a gente estava dando aquele exemplo de um apartamento de 500 mil, né? Isso. Que aí teve a entrada de 50 mil. Isso. Quanto seria uma parcela, mais ou menos, para esse tipo, supondo esse cenário? Hoje, né? Hoje, os juros subiram um pouco, né? Sim. Você deve ter uma parcela hoje, com esse desembolso, em torno de 500 a 530 por semana. 500 a 530 por semana. Nesse imóvel de 500 mil, desembolsando 45, né? Entendi. Sobre isso, se você for, ou vocês, né? Vocês Pode forem lá no Investindo na Austrália, o que a gente tem ali? A gente coloca de 2 em 2 semanas um estudo de caso. E ali que bacana. são estudos de caso reais.
Perfeito. Entendeu? E ali eu obrigatoriamente ponho brasileiros, né? Porque, enfim, como é em português e tudo mais, Perfeito. são clientes brasileiros que compraram naquela determinada localização. E aí eu coloco quanto foi o preço, quanto foi o desembolso total, Tá. quanto ele financiou e quanto ficou a parcela. Então a pessoa consegue... Porque a gente fala aqui de 500... muito legal isso, cara. Né? Porque a gente Sim. fala de 500, mas a pessoa pode ter uma dúvida de 600, pode ter uma dúvida de 650, de 800, de 1 milhão, de 2 milhões. Como que fica? Né? Que Então da se hora. você for scrolling down, você vai ver... Você vai ter uma ideia e outra. Eu coloco casos recentes. Então, no máximo 2 meses de idade. Entendeu? Perfeito. Então, sim, se de 2 meses para cá se mudou os juros, vai mudar a parcela. Total. Mas te dá uma base. Dá uma base, Boa. sim. Pra ter uma Entendeu? ideia, né? Entendeu? Os imóveis, eles têm seguro? Porque eu fico imaginando alguém que comprou um imóvel em Brisbane, naquelas regiões que alagou. Como é que a pessoa faz Então, no caso? a primeira cara, coisa, deve ser desesperador o isso. primeiro ponto é, quando você vai comprar, você tem que pedir um report, que é o Flood Zone Report, para saber se você está numa área de flooding. Na área de risco, né? Isso, né? Então, e às vezes tem que ter cuidado, que o pessoal vê um imóvel, nossa, tá muito barato, mas é porque tá numa área de flood, entendeu? Sim. Então, o ideal é não comprar numa área de flood, né? Tá. Mas muito bem, não teve jeito, compramos. Você pode colocar Deu uma tragédia, seguro. né? Você vai ter que colocar um seguro na tua casa. E se tua casa tá num flood zone, O seguro vai ser caro. bem mais alto e às vezes, dependendo da seguradora, talvez ela nem faça, né? Porque é certeza que vai dar merda. Quase, né? Teve gente aqui que construiu casa em margem de rio mesmo, né? Então é difícil, não tem como. Não dá pra ajudar muito, né? Exato. Então eu evitaria, né? Sim. Então peça. Quando a gente compra um imóvel, cara, você vai pedir, Tem que vai pedir inspeção. considerar tudo, né, cara? Tudo. Você vai pedir uma inspeção. Você sabe, tem casas aqui que são construídas de madeira, então você tem que ver se tem cupim, você tem que ver se tem algum outro tipo de peste que está sendo desenvolvida na casa, tem que saber o que você está comprando. Então, muita casa antiga, né? Você vai ter ali algumas coisas que você vai ter que analisar. Você vai ter que fazer o que eles chamam aqui do teu due diligence, né? Que aí é já na compra, assim, da casa, né? O que é due diligence? Due diligence é quando você faz a análise do imóvel. dos problemas. Entendi. E eu falo para o pessoal, queiram conversar. Encanamento. Tudo. Queiram conversar sobre problemas. Porque quando tudo dá certo, é muito bom. Sim. Tudo é feliz, tudo é maravilhoso. Mas quando dá errado aí... Quando dá errado é que é o problema, cara. Sim. Entendeu? Então falem sobre problemas, entende? Porque senão você consegue se preparar para certas coisas, né? E se você simplesmente ignora que aquilo não vai existir, você pode ser uma surpresa. Sim. Né? Sim. Então melhor importante, evitar, né? Melhor evitar. Que da hora. Eu gostei muito do nosso bate-papo, cara. Que bom. Tirei muitas dúvidas aqui. Você acha que teve alguma coisa que a gente não abordou? Não. É só reforçar mais uma vez que, assim, o pessoal que é estudante, não se preocupem com casa no momento. Foquem na residência. Perfeito. Mas eu queria entender mais. Tem lá nossas redes sociais. Vai lá. Tem mais de 100 vídeos falando sobre o assunto. É só sobre isso que a gente fala. Então, foquem nisso, mas não se preocupem ainda em marcar reunião ou qualquer coisa do tipo. Para marcar reunião, vai lá no nosso site, tem lá o botãozinho, marcar reunião e a gente vai ser um prazer ajudar todo mundo. Perfeito. Cara, obrigado por ter vindo. Eu sempre termino com uma pergunta aqui. Eu te assisto, cara. Eu sei da palavra aí do que a Austrália significa pra gente, né? O que a Austrália representa para você em uma palavra? Vou pedir para você assinar a bandeira aqui. Boa. Com a data de hoje e a palavra. Deixa eu mexer aqui nesse microfone. E enquanto você vai pensando, assinando aí, gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Também façam parte do grupo Brasileiros em Sydney 2022 também, que é para a comunidade brasileira se ajudar, essa ideia de comunidade que a gente falou tanto aqui nesse episódio, né? Sigam o Alvi no Investindo na Austrália. Como ele falou, tem várias dicas lá para vocês que querem comprar um imóvel. Vale a pena, às vezes não está no momento, mas segue o conteúdo, os estudos de caso que ele comentou também, que eu vou dar uma olhada. O nosso Instagram, @equalizando também. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vou perguntar aqui qual que é a palavra. Você já tinha pensado nisso? Falou assim, vou preparado? Cara, eu
Vou te falar que eu vim preparado. É mesmo? Que dia é hoje? Dia 26, né? 26, mano, já tá chegando no meio do ano. Piscou. Chegou em junho. 26. Eu vou te falar... Pra mim, essa palavra significa muito. Eu ter morado 10 anos nos Estados Unidos e hoje morar na Austrália e tudo mais, as pessoas me perguntam muito como é morar nesses dois países, as diferenças e tudo mais. E cara, e são certas coisas que, na real, eu não percebi. Do mesmo jeito, sabe quando você sai do Brasil e você chega aqui e você, nossa, eu nunca percebi isso, nunca tive esse sentimento, e agora eu tenho, agora eu vejo como... Sim, você percebe. É como você sai um pouco da caverna, né? E a minha saída do Brasil para os Estados Unidos, eu tive já te trouxe esse sentimento. Né? E a minha saída dos Estados Unidos para cá me trouxe outros sentimentos diferentes, né? Não melhores ou piores. E é impressionante o senso de comunidade da Austrália. Que bacana. Então, para mim, a Austrália, eu escolhi comunidade como um todo, né? Que legal. São pessoas que têm um senso de comunidade que eu não conheço em outro lugar do mundo, entendeu? Sim, que legal. Independente de partido político, independente de religião, independente de nacionalidade, existe ali, pelo menos eles querendo crescer de uma forma como um todo, né? Um projeto não só individual, um projeto comum. Que bacana. Eu acho muito legal. Que legal. Gente, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo. Alves, obrigado de novo. Obrigado, meu amigo. Galera, até uma próxima. Tamo junto. Valeu, até mais.